Bom, você já pensou como é ficar velho? Como é lidar com as limitações impostas pelo processo do envelhecimento? Pois bem, um grupo de adolescentes foi desafiado para fazer essa vivência. Veja agora na reportagem. Entre as atividades, colocar óculos especiais, ler e escrever para sentir a dificuldade, dar uma olhada nas expressões dos rostos. Foi difícil porque é uma coisa que eu faço todos os dias, né, ler e escrever. Por conta da visão, tipo, a gente se coloca no lugar do idoso, então a gente consegue perceber que eles têm dificuldade e que a gente tem dificuldade nisso porque é uma coisa do dia a dia. Olha, foi uma situação assim interessante, pois a gente pode compreender como que é a vida de um idoso, como que ele se sente para escrever alguma coisa. Quando ele tem que assinar um documento, por exemplo, e a gente fica apressando, escreve mais rápido, a fila está grande. É complicado porque a gente não enxerga praticamente nada. A gente sem óculos já é complicado e a gente percebe como que é para um idoso estar enxergando. É uma situação meio complicada para ele. Então a gente começa a compreender mais e ter mais paciência com eles depois disso. Para simular a audição diminuída, fones de ouvido e um ditado. Será que todos vão conseguir ouvir? Foi muito complicado porque tinha vários sons urbanos em volta, no qual tirava um pouco a atenção. Aí eu prestava atenção no carro ou no moço falando. É muito complicado, porque você fica meio confuso, realmente. E o que dá para aprender disso, dessa vivência? Para aprender, para ter mais paciência com os idosos, que tipo às vezes a gente fala, nossa, mas ele não viu ainda, tem que repetir 2, 3, 4 vezes. Aí tem que ter um pouco mais de paciência. Acho que com esse projeto a gente consegue aprender mais e respeitar mais os idosos. A intenção desse médico geriatra é mostrar para os adolescentes como lidar com as limitações impostas naturalmente pelo processo do envelhecimento. A propositura é totalmente educacional, é tentar estimular a cidadania nos nossos jovens. Passamos por momentos de muitas dificuldades e muitas limitações e o idoso não é diferente. A finalidade é justamente promover esse start nos nossos jovens a passar a ter mais respeito, a ter mais conhecimento dentro desse processo de envelhecimento. Nossos idosos, eles são necessitados de políticas públicas, de saúde, de educação, de respeito. Então, nada mais salutar do que começar com essa geração, com os jovens, a mostrar para eles as limitações, o entendimento do processo de envelhecimento, para que eles possam ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de respeito para com as pessoas idosas. O que será que muda na simples ação de subir e descer as escadas com as limitações colocadas? Olha, foi estranho, para falar no mínimo. A gente fez um percurso em zigue-zague e, ao mesmo tempo, enquanto a gente fazia esse percurso, a gente estava usando óculos, que a gente não conseguia enxergar nada, e abafadores de ouvido. Então, tipo, eu estava perdido demais ali, entendeu? E foi uma experiência, assim, incrível, entendeu? Para a gente poder entender como é que funciona esse mundo dos idosos, entendeu? Para a gente, principalmente que é jovem, que não entende muito bem como é que funciona, a gente até tenta, às vezes, se colocar no lugar, mas mesmo assim ainda é muito difícil, entendeu? Então foi uma experiência maravilhosa e eu acho que vai fazer muito bem para a nossa sociedade e para a gente entender a nossa população idosa. Foi esse vereador Júnior que intermediou toda a ação. Uma experiência incrível logo de cara. O Dr. Marcelo é o meu padrinho político, estou trabalhando com ele na Câmara, em vários projetos, e um dia, enquanto eu estava no gabinete dele, ele comentou que ele tinha essa oficina, e eu me interessei logo de cara, daí ele comentou que a gente poderia fazer na escola, eu conversei com o diretor, o Ricardo, a gente marcou tudo, selecionou os alunos, e a oficina acabou acontecendo hoje. É um projeto incrível, a nossa sociedade infelizmente passa por um momento muito precário e eu acredito que é isso que nós precisamos, projetos, palestras, conscientização, coisas para fomentar a educação, o respeito e etc. A teoria ela tem um propósito didático de mostrar as limitações que a vida vão nos impondo, as mudanças, as transformações fisiológicas que ocorrem na parte funcional, na parte intelectual, na parte digestiva, enfim, em toda a parte orgânica do organismo. E ela termina, por fim, mostrando as limitações que uma pessoa idosa encontra. A limitação do campo visual, a limitação da visão pela catarata, a limitação pelas doenças acometidas, né?
o envelhecimento, né, a otoesclerose, que é um processo de envelhecimento da audição, e isso muitas vezes limita um idoso a atravessar uma rua, isso muitas vezes limita um idoso a fazer um trabalho no banco, e as pessoas muitas vezes são impacientes, são intolerantes com os idosos no trânsito. Então você simulando essa dificuldade em ouvir, em enxergar, os localiza, os coloca em uma situação semelhante para entender um pouco das dificuldades que o idoso encontra. Participaram do projeto Idoso por um Minuto cerca de 50 adolescentes, entre 15 e 16 anos. Essa atividade não só foi muito importante, como é necessária, deveria ser desenvolvida com todos os jovens, adolescentes, do ensinamento das disciplinas básicas do currículo. Tem também por obrigação o desenvolvimento do exercício da cidadania, a prática de valores. E a partir dessa atividade, os estudantes puderam valorizar mais, respeitar mais os idosos. Possivelmente será uma fase onde todos os estudantes vivenciarão no seu futuro e já saberão como que será lá na frente.